Olá, eu sou a Denilde, enfermeira, especialista em controle de infecção. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante. Vamos falar de sexo anal com alguns casos clínicos apresentados pelo Dr. Roberto, proctologista do Rio Grande do Sul. Ele nos relata no seu blog 3 situações bastante interessantes a respeito do sexo anal. Ele foi procurado por um paciente relatando infecção urinária de repetição. O que é uma infecção urinária de repetição? Quando o indivíduo ele tem uma infecção urinária, é tratado, ele é curado, no espaço muito pequeno de tempo ele tem nova infecção, é tratado, é curado e tem nova infecção. E ele procurou o doutor com o objetivo de investigar o motivo dessas infecções urinárias, considerando que ele já havia feito diversos tratamentos com o uso de antimicrobianos, que são os antibióticos próprios para tratar a infecção urinária. Uma das coisas que logo chamou a atenção do médico é que geralmente os homens não têm infecção urinária, principalmente infecções urinárias recorrentes, pela característica anatômica da uretra. A uretra da mulher ela é muito curta e reta, facilitando a entrada de micro-organismos, enquanto a uretra do homem, além de ser longa, ela é curva. Então, existe uma própria dificuldade anatômica de contaminação da bexiga. O médico perguntou para o paciente se ele realizava sexo anal e ele disse que sim e que durante um mês, a maioria das vezes que ele praticava sexo com a sua esposa era sexo anal e que ele não usava preservativo visto que mantinha relação sexual com a esposa. O médico pediu um exame de urina inusitado. Ao invés de ele pedir um exame de urina para pesquisar bactérias ou fungos, ele pediu um exame de urina para pesquisar parasitas. Parasitas são micro-organismos presentes nas fezes relacionados com verminose. E qual foi a surpresa, ou talvez não a surpresa, né, porque o médico já tinha uma ideia do que ele investigar, é que o exame de urina veio com resultado de parasitas na urina e o paciente foi tratado com um medicamento que usualmente é tratado para verme, juntamente com a sua esposa, que relatou ter cerca de 3 anos de não fazer exames de protoparasitológicos, né, que é a pesquisa de vermes nas fezes. Então, o paciente ele foi tratado com medicamento totalmente inatípico, né, atípico, melhor dizendo, para o tratamento da infecção urinária, por conta de relação sexual anal sem preservativo. Então, isso é uma questão muito importante para se pensar. O intestino e o reto ele é altamente contaminado e a uretra tem abertura que vai levar para a bexiga. Então, uma relação sexual anal sem preservativo corre um risco de ter uma questão de infecção urinária difícil de tratar. Um outro caso bastante interessante foi de uma paciente que ele operou com uma lesão anal, né? Teve uma lesão no anel do ânus. E essa lesão ela foi causada por um posicionamento inadequado no momento de realizar o sexo anal. Tem que se considerar a anatomia do reto, que apesar de ter esse nome de reto, ele é curvo. Então, no início do sexo anal, a posição gênito-peitoral, que é a posição onde a mulher ela fica com os braços para frente, né? E existe um risco desse momento do pênis entrar numa posição não anatômica e fazer uma lesão ali. Então, para que haja uma segurança no momento do sexo anal, o correto é iniciar o ato com a mulher deitada de costas, que ficaria então de uma forma bastante anatômica, permitindo então o sexo sem esta lesão. E um terceiro caso clínico que ele coloca é a história de uma mulher, uma paciente dele, antiga, que já fazia vários acompanhamentos e relatou que ela tinha uma vaginite de repetição. O que é uma vaginite? É um corrimento vaginal. E ela já tinha procurado diversos especialistas, que no caso são ginecologistas, realizado ultrassom, feito Papa Nicolau, que é a pesquisa de infecções e processos cancerígenos no colo do útero, e não tinha chegado a nenhuma conclusão.
Ele perguntou para ela se ela praticava sexo anal, e ela disse que sim, que ela praticava sexo anal com o marido, e ele perguntou se ela usava preservativo. Ela falou, não, né, eu pratico sexo anal com meu marido, eu não uso. E aí ele perguntou para ela se o sexo anal, como que era, né? Primeiro fazia o sexo anal e depois vaginal, se havia essa troca de posição. Ela disse que sim, e que geralmente fazia o sexo anal primeiro, para depois fazer o sexo vaginal. Então a gente deve levar em consideração a contaminação, como eu falei no início desse vídeo. Vocês devem imaginar que a contaminação é maior do trato gastrointestinal, né, hoje chamado de trato digestório, é muito maior à medida que o órgão se distancia da boca. Então o estômago é mais contaminado que a boca, o intestino é mais contaminado que o estômago e, consequentemente, o reto ele é altamente contaminado. E a prática do sexo anal sem preservativo, né, ele leva a uma contaminação da vagina, podendo causar então um caso de parasitose, de vaginose, e a paciente foi tratada com medicamentos adequados e começou a fazer então a prática do sexo anal com o uso de preservativo. Esses são assuntos interessantes e bastante delicados que geralmente não se discute, nem mesmo no consultório médico. Então, nós deixamos aqui essas orientações. A prevenção da infecção urinária usando preservativo no sexo oral, a diminuição do risco de uma lesão anal pelo posicionamento adequado do momento do sexo anal e a utilização do preservativo, evitando infecções vaginais de repetição. Espero que a gente possa ter ajudado vocês esclarecendo o assunto.